Oi, turma, vamos para mais uma aula. E essa aqui tem o título Você, a docência e a tecnologia. O assunto dessa aula é justamente mostrar para você o contexto atual da sala de aula. Afinal, você está se formando para ser professor. E eu escolhi o formato screencast para essa aula, onde o professor não aparece. Eu coloco as imagens e vou explicando por trás da imagem. Vamos lá? E dando início a esse momento docente, eu sempre acredito que o aluno, quando ele vem para a faculdade, ele tem foco em 3 dimensões. E essas dimensões fazem parte de toda a sua vida acadêmica. Essas dimensões eu percebo como estudar, aprender e desenvolver-se. Estudar, nós, professores, nos inserimos com você. Organizamos os conhecimentos, as atividades, o processo pedagógico em si. Aprender é na sua esfera, é da sua motivação, do seu interesse, da sua dedicação. E desenvolver-se é o seu grande prêmio de participar de tudo isso. E uma grande pergunta que se apresenta é: por que você deve assistir essa aula? Eu teria várias respostas para você, mas uma que eu queria muito deixar claro é: eu vou apresentar para você contextos de uma sala de aula, formas da sala de aula, realmente a realidade que se apresenta para você como docente quando estiver formado. E é por isso que eu quero que você sempre se lembre que você tem que estudar, você tem que aprender e você vai se desenvolver quando estudar e aprender. E com foco nessas 3 dimensões, eu delimitei 3 assuntos para esta aula. Eu vou começar falando com a evolução das aulas, depois ensinar atualmente e, finalmente, você, futuro professor. E, claro, a tecnologia junto com tudo isso. Vamos lá? Não desligue! E, dando início ao nosso primeiro assunto, eu queria trazer com vocês as ideias de Maia. Maia, ele interpreta a educação como um ato conjunto, onde há diálogos, interações, interatividade, e o texto é o ponto de contato entre os alunos, de forma que eles não apenas leiam, mas que também analisem, reflitam, troquem conhecimentos e assim aprendam. E, complementando Maia, eu trago Morin. Morin fala assim: um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades e levar o aluno a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso referencial. Mas nem sempre foi assim. Eu selecionei algumas imagens que eu vou mostrar a seguir para que você veja como eram as aulas há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Observa aí. O interessante de tudo é, você foi em muitas escolas particulares, públicas, você não vai ver um cenário muito diferente dessas imagens, não. Mudou a parede, mudou o piso, talvez tenha um data show, tenha decorações na parede, mas o formato em si da aula mudou? A atuação do professor mudou? E quando eu falo sobre a sala de aula atual, eu quero dizer para você que está estudando para ser professor, que aquela forma que você aprendeu, a forma que você viu seus professores de primário, elas não se acomodam mais na forma de ensinar. Você aprendeu no primário de uma forma, mas você tem que ensinar seus alunos de uma forma mais atualizada, metodologias ativas, levar seu aluno a pensar, a compreender. Então, muito mais do que apenas aprender,
Você tem que se desenvolver também, para que quando estiver atuando como professor, você realmente não somente ensine seu aluno, mas que ele consiga aprender, que ele leve você também a reaprender, que juntos possam descobrir, que a sala junta envolvida possa alcançar níveis muito maiores de aprendizagem, de vivências, de interpretações. E é justamente nesse contexto que na segunda parte da aula nós temos que começar a pensar sobre essas novas formas de ensinar. Veja, hoje nós temos vários tipos de sala de aula, não é só mais a presencial. É isso que eu vou mostrar para vocês a seguir. Quando eu leio ASE, eu compreendo que nós, professores, temos uma missão muito elaborada, que é justamente selecionar bons conhecimentos, boas fontes de pesquisa, e não somente aquilo que a gente entende como correto. A gente tem que levar ele a pensar a diversidade, a pensar as múltiplas formas daquele mesmo assunto, para que ele possa ter a sua própria análise, sua própria crítica, e assim ele possa crescer. E eu digo isso porque estou formando um professor. Eu faço parte dos professores do curso de licenciatura, o qual você está inserido. Então, quando você pensar que você vai ter um aluno a formar, você pensa quais são os melhores conhecimentos que eu posso apresentar para ele, quais os melhores caminhos que ele pode descobrir. E é justamente na descoberta que ele aprende. E é nessa descoberta que nós, professores, também aprendemos. Quantas coisas incríveis vocês respondem para mim? Aquela atividade 1, a atividade 2, eu aprendo com vocês. Tem coisas que eu escrevi na minha dissertação que eu aprendi com alunos. Tem coisas que eu uso na sala de aula com vocês que eu aprendi com alunos das turmas anteriores. Então o saber, ele nunca para. E olha só, nesse processo que eu estou professor, quando vocês me mandam as atividades, eu aprendo muito, certo? Os teus saberes se transformam para mim, que estou lendo, em conhecimentos. A fonte de conhecimentos veio de vocês. A atividade 1, a atividade 2 que vocês mandaram, teve postagens incríveis, teve construções de alunos que eu fiquei lendo assim, poxa, se no primeiro semestre ele já está nesse nível, imagina quando formado. E nesse sentido de que tudo se descobre, tudo se evolui, se avança, se desenvolve, você tem que pensar que a sala de aula que você vai atuar quando formado não vai ser igual essa de agora também, e muito menos aquela que você estudou primário, ensino médio, e muito menos aquela que seus professores estudaram. Hoje o aluno ele é digital, ele é digitalizável e ele também digitaliza. Temos que estar atentos a isso. E é por isso que, mesmo na sala de aula presencial, você acaba usando recursos eletrônicos. E na sala de aula online, mais ainda. Só que independente se é o presencial ou online, o aluno tem que ser levado a pensar. Ele tem que ser levado a desenvolver, a emitir uma opinião. Isso é construir saberes. E a partir disso, hoje nós temos 3 tipos de sala de aula. A sala de aula presencial, a sala de aula online e a sala de aula híbrida.
Todos sabemos como acontece na sala de aula tradicional: entrar na sala de aula, sentar na carteira, espera a chamada, e segue assistindo à aula. E fica na sala até soar a campainha. Neste vídeo, você saberá sobre a vivência de estudos em uma sala de aula virtual, onde não há carteiras, nem lousa, nem campainha para informar que a aula acabou. É fato que a mudança do modelo educativo tradicional ao modelo virtual tem implicações para o estudante que está iniciando. Não é um caminho reto, mas sim um caminho sinuoso. Muitos alunos têm percorrido este caminho antes. Se sabe que este caminho tem 8 etapas, e queremos compartilhar com você as 8 etapas, para que entenda esta nova realidade e seja mais fácil caminhar. Na primeira etapa, ao enfrentar a mudança no modelo educativo, o estudante experimenta uma crise ou choque, devido ao conflito de paradigmas que se apresenta, pois cresceu e se desenvolveu com aulas presenciais. E de repente se encontra imerso em um novo paradigma. Isto representa uma mudança brusca e imediata na vida do estudante. Na segunda etapa, imediatamente depois da crise, o estudante assume uma postura negativa diante deste novo paradigma. Na terceira etapa, ao assumir uma postura negativa, o estudante tem uma conduta sem motivação e sem confiança, e começa a sentir medo, angústia, culpabilidade e ressentimento. Na quarta etapa, como consequência de estar angustiado, ele tem uma atitude de resistência. Se sente bloqueado diante da nova modalidade de ensino. Manifesta lamento e pode pensar em abandonar os estudos. Na quinta etapa, o estudante chega no nível mais profundo de desânimo e grau mínimo de desempenho, e toma a atitude de rendição ao considerar a mínima possibilidade de êxito. Na sexta etapa, devido à força interior do ser humano e à riqueza de recursos emocionais da pessoa após um fracasso, o estudante inicia uma recuperação surpreendente. Busca oportunidades nesta nova realidade que se apresenta. Não se dá por vencido. E começa a lutar por se afirmar no novo paradigma educativo. E decide avançar, apesar das dificuldades que encontrou. Na sétima etapa, como resultado desta atitude de luta e decisão positiva, o estudante alcança pequenos êxitos em seu desempenho, seu nível de confiança se eleva, e a aceitação do novo paradigma se inicia. Na oitava etapa, ele alcança êxito e tem um desempenho muito favorável, e entende que o novo modelo educativo é válido para sua aprendizagem. Ele integra suas experiências vivenciadas, comprovando que esta nova forma de aprender traz resultados. E nós fizemos um passeio de ideias, de tempos, de imagens, para que eu possa trazer a você um despertar daquilo que você precisa realmente desenvolver como competência para trabalhar neste cenário que está surgindo para os professores. Mesmo os professores já atuantes há muito tempo estão se reinventando nestes tempos de pandemia. Isso eu quero levar você a pensar o seguinte: após formado, você vai estar apto ao ensino presencial? Após formado, você vai estar apto ao ensino online? E após formado, você vai estar apto ao ensino híbrido? Se chamassem você para trabalhar nessas 3 circunstâncias, para qual delas você diria não? Eu não tenho dúvidas que, depois da pandemia, um dos reflexos que vai se ter na educação é a potencialização do ensino híbrido. Os alunos se viram forçados a estudar online, os professores se viram forçados a ser professores online, e isso redundou como crescimento, como desenvolvimento de todos. E isso permite
que possamos ver uma sala de aula híbrida. Então a gente pode entender assim: tudo na vida se tem lados positivos. Então essa pandemia trouxe a você, como aluno, a nós como professores, a experiência real de ter que achar soluções. E no caso foi a aula remota. E saiba, você quando formado, o contexto da educação, o contexto do emprego que você vai buscar, ele vai requerer de você essa habilidade de trabalhar online. E embora possa parecer complexo, e na verdade você deve sim inserir no seu projeto de vida, no seu projeto de formação docente, a ideia que você tem que aprender a trabalhar no online. Quando você estiver formado, a realidade das salas de aula vão ser assim: momentos eletrônicos, momentos analógicos, momentos digitais, momentos presenciais. Essa imagem aqui, ela é um dos cenários que você vai estar dando. O seu habitat profissional vai ser esse: alunos, elementos na parede, lousa, o fazer pedagógico em si. Mas também essa é outra realidade, que também acontece já em muitas escolas e depois agora da pandemia se tornou padrão nas escolas. Você tem que estar apto a dar aulas para os seus alunos em classe e também proporcionar momentos online, também serão suas aulas, para que ele possa desenvolver também em casa. Pense nisso, pense na sua formação, no seu desenvolvimento e naquilo que você precisa construir. E finalmente, essa imagem mostra claramente um professor em ação com a aula remota. Você só vê ele na tela, mas do lado dele, na esfera que ele está dando aula, tem blocos para anotações, papéis com anotações, tem livros, tem um WhatsApp para estar com você online, tem que administrar a sala, tem que cortar áudio, ativar áudio. É muito intenso.